Olá, bom dia para você. Terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Dor e inchaço em uma articulação e vermelhidão na área afetada. Pode ser ácido úrico em excesso. Saiba como evitar esse tipo de problema. E ainda vamos saber sobre o que é o coronavírus, quais são os sintomas e como se prevenir dessa infecção respiratória. Aproveita e participa com a gente através das nossas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube, você digita Band Amazonas para você ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Lembrando que também estamos no WhatsApp, 99205-1478, quer participar da nossa entrevista, manda sua pergunta, manda tua participação, 99205-1478. A gente já começa essa primeira edição falando que o preço do combustível aqui no Amazonas foi motivo de uma audiência pública no Ministério Público do Estado. A ideia é justamente debater os meios para inibir a prática do aumento abusivo. Parlamentares, órgãos fiscalizadores, Ministério Público e motoristas de aplicativo se reuniram na sede do Ministério Público do Estado. O deputado estadual Álvaro Campelo foi quem fez a convocação. Segundo o parlamentar, existem duas principais formas de combater os valores abusivos dos postos de combustíveis. Uma delas é mandar para a Justiça Federal em forma de liminar um pedido de investigação nas distribuidoras para que elas se expliquem por qual motivo, apesar de 3 reduções seguidas da Petrobras, esse reajuste não chega para os empresários. Nesse momento, os órgãos responsáveis, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal, tomarão as providências necessárias e aprofundarão todas as investigações no sentido de que a gente possa punir efetivamente os culpados desse sobrepreço absurdo, que não é uma exclusividade do estado do Amazonas, que tem assolado o Brasil inteiro. Nós temos que, como já foi colocado aqui, acabar com as distribuidoras. As distribuidoras são atravessadoras que oneram o valor dos combustíveis. A outra sugestão é pedir junto ao governo do estado uma forma de reduzir gradativamente a alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Dessa forma, a longo prazo, a redução dos combustíveis nas bombas será inevitável. Hoje, a maior arrecadação do estado é sobre a alíquota dos mesmos. Eu apresentei um indicativo ao governo do estado do Amazonas para que haja a redução progressiva do ICMS de 2% ao ano e que nós possamos chegar ao final de 2022 com o ICMS a 17%, o que vai fazer com que o preço da gasolina ele possa ser reduzido para o consumidor. Na CPI dos combustíveis, concluída em agosto do ano passado pela Assembleia Legislativa do Amazonas, foi confirmada a existência de cartel, mas a denúncia à Justiça Estadual e Federal foram indeferidas. Se a gente não resolver esse problema da organização criminosa que atua na cidade de Manaus, seja das distribuidoras, seja dos postos, seja em conluio dos postos com as distribuidoras, a gente não vai resolver. Nós, enquanto Procon Manaus, vamos fazer a nossa parte com as multas e a gente está cobrando na justiça. É o que cabe a nós, a gente não tem outros poderes. Nós temos já inquéritos civis já instaurados no âmbito da defesa do consumidor e todo esse material já foi coletado e está sendo ainda também coletado e está sendo também encaminhado para a coordenação de combate ao crime organizado. A classe dos motoristas de aplicativo esteve presente e avisou, caso algo não seja feito, haverá um bloqueio nas entradas das distribuidoras, que totalizam 5 aqui em Manaus. Como foi dito lá dentro, o maior problema vem de onde? Das distribuidoras, que elas não têm papel nenhum a não ser aumentar o valor do combustível. A gente vai fechar a distribuidora. Fechar e só vamos sair de lá quando esses preços chegarem realmente na bomba, para que o consumidor final possa pagar o valor mais barato possível. Vamos dizer o valor justo. Agora a gente troca de assunto para a gente falar de ácido úrico, e quem tem um excesso dessa substância no corpo pode ter algumas consequências. E quem explica melhor isso para a gente é a nefrologista Carla Petruccelli, que já se encontra aqui conosco no Band Cidade, primeira edição. Doutora, bom dia. Bom dia, Flávia. Seja muito bem-vinda novamente aqui ao Band Cidade, primeira edição. É sempre um prazer estar com vocês aqui para poder trazer mais esclarecimento. Imagina, o prazer é todo nosso. Doutora, aproveita e explica para a gente aqui em relação a quais são as consequências de quem tem o ácido úrico em excesso. Bom, normalmente o que chama a atenção das pessoas
para o ácido úrico são os sintomas reumáticos, né? O indivíduo que tem a hiperuricemia, ou seja, o excesso de ácido úrico no sangue, muitas vezes tem inflamação de articulações. E essa inflamação, como geralmente é em juntas grandes, em articulações grandes, tipo dedão do pé, tornozelo, joelho, cotovelo, a pessoa tem sintomas de edema, inchaço e vermelhidão, fica muito dolorido, muito vermelho, é um incômodo, assim, uma dor de elevada intensidade. Olha só que complicado, né, doutora? E esses sintomas, eles podem ficar até quantos dias, assim, na pessoa? As crises podem ser prolongadas. Se você não procurar analgesia, ou seja, utilizar medicamento para diminuir a dor e diminuir a quantidade de inflamação, isso se arrasta, é uma inflamação crônica. O mais perigoso, porém, não é essa situação de inflamação de articulação, porque realmente isso é bastante incômodo, é dolorido, tira o sono das pessoas pela intensidade, mas as complicações íntimas, as complicações internas, principalmente do ponto de vista de função renal, são bem mais graves. Olha só que complicado. E o assim, quais são as causas para que, porque todo mundo produz o ácido úrico, né, doutora? Sim. Todo mundo produz, mas o excesso que complica, né? Então, assim, quais são as causas desse excesso do ácido úrico? Muitas vezes a gente herda a dificuldade de lidar com o ácido úrico, é o chamado erro metabólico. O nosso organismo, ele é programado para metabolizar o ácido úrico, eliminar de maneira adequada. Porém, algumas pessoas têm uma predisposição para não conseguir utilizar esse, digamos, nutriente, porque não é o nutriente propriamente dito, ele é um resto de nutriente, não conseguem eliminar de maneira adequada ou o produzem em excesso. E essas pessoas com essa predisposição é que vão ter sintomas maiores. Mais importante também, aqueles que não têm uma dieta muito adequada, porque é difícil a gente saber da predisposição. A menos que você tenha uma história familiar muito grande, você sabe que o seu pai tinha, ou o seu avô tinha, vem toda aquela herança dentro da família, você começa a prestar mais atenção. Mas se você é o primeiro caso dentro da família, muitas vezes você sequer sabe, e quando vai ter o diagnóstico já está numa situação mais severa. Agora, aquelas pessoas que fazem a dieta da proteína, essas pessoas também têm uma predisposição a ter o ácido úrico em excesso? A principal fonte de ácido úrico são as proteínas. Né? A purina, que é o que gera o ácido úrico, ele é um dos componentes das proteínas. Então, se a gente faz dieta com excesso de proteína, a dieta não se torna balanceada, você acaba se sujeitando a ter um acúmulo desse substrato. Então, por isso que é sempre muito importante, antes de iniciar qualquer dieta, você procurar o profissional para fazer uma avaliação médica, né? Uma avaliação química sua, para saber se você tem condições de realizar mesmo aquela dieta, porque nem toda dieta convém para todo indivíduo. Isso é extremamente importante, né, doutora? Você, faz a dieta da proteína, come 2 ovinhos, um pouquinho ali de salada, tá tudo certo. Mas é importante sim fazer, o exame de sangue que é capaz de mostrar o excesso? A dosagem do ácido úrico é feita num exame de sangue, tá? A gente chama atenção também para a investigação urinária e investigação de imagem, né? Porque uma das coisas que o ácido úrico em excesso pode causar são os cálculos renais. O ácido úrico em excesso é uma das principais causas de pedras nos rins. E aqui na nossa região a gente tem uma incidência bem elevada. Talvez pelo nosso tipo de dieta, talvez pelo nosso hábito de, infelizmente, não beber líquido em quantidade suficiente, a gente acaba tendo incidência de cálculo muito grande. Exatamente. E um exame de imagem, uma ultrassonografia é interessante para poder investigar se você tem. Agora, o excesso tem cura? Por exemplo, eu estou com excesso de ácido úrico, é possível diminuir ou controla? Como é que é, doutora? Não, certamente existe o controle.
A primeira coisa é iniciar uma dieta balanceada, com orientação profissional, orientação de um nutricionista, você proceder à dieta que seja mais adequada para você. E existem alguns medicamentos que fazem com que você reduza a produção de ácido úrico, alguns medicamentos que aumentam a eliminação do ácido úrico, e com isso a gente chega a um equilíbrio. Por exemplo, como é que a gente pode citar como exemplo assim, alimentos que produzem ali a purina, né? O excesso ali do ácido úrico. A gente tem um camarão. A gente sempre chama atenção para as proteínas em geral, Sim. né? Os frutos do mar, eles têm bastante, não só o camarão, peixes oriundos do mar, a sardinha que vem do mar, o salmão do mar, porque a gente tem que diferenciar aquele que vem do mar e o que vem de criadouro, né? Bacalhau, todos eles têm bastante ácido úrico. Mas tem coisas inocentes que a gente nunca pensa que vão ter ácido úrico, como, por exemplo, os grãos. Feijão tem uma quantidade de ácido úrico por miligrama um pouco acima do desejável, e se você tem problema, não deve ingerir em excesso. O grão de bico. Gente, adoro o grão de bico. Grão de bico também? Também, ele também tem isso em excesso. As frutas secas, embutidos, que aí já é uma coisa que não é muito recomendável, né? O ideal é que a gente não consuma embutido, mas tem as pessoas que têm hábito de consumir embutido, presunto, salames, essas coisas, elas também têm uma quantidade de ácido úrico bastante concentrada. E o café, doutora? Não, o café não tem problema. Pode ficar tranquilo com o café, e o café, inclusive, tem um poderzinho diurético. Olha só. Tem que... Bebida alcoólica nem pensar, né? Bebida alcoólica, para quem tem distúrbio do metabolismo do ácido úrico, é um veneno. Tá pedindo para ficar complicado, né? Tá pedindo para entrar em crise. Olha só que situação. Doutora, eu quero muito agradecer a doutora Carla Petruccelli, ela é nefrologista. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Band Cidade, primeira edição. É sempre muito bom receber a senhora aqui para ir falando de saúde toda vez aqui conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês e coloco-me sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Perfeitamente. Volte mais vezes aqui com a gente, tá bom? Tenha um bom dia de trabalho. Agora, olha só, gente, vamos falar da previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição? Vamos sim. Olha só, Ariano. Dia de altos e baixos na vida financeira, por isso tome providências quanto aos gastos e avalie o que realmente precisa e pode comprar. No campo sentimental, pode ser tomado por melancolia e saudosismo de coisas que já se foram ou que não são mais como antes. Procure encarar as situações com doçura e sem se lamentar, extraindo o melhor que as experiências da vida podem proporcionar para viver bem e ainda contribuir com a felicidade do próximo. Agora anota aí os teus números da sorte para você começar bem aí a tua terça-feira, 29, 38 e 47, a cor branco. Para você de Touro, os astros avisam que boas notícias envolvendo sua vida profissional estão a caminho. Aproveite para investir seu dinheiro em coisas que lhe tragam sabedoria. Caso vá a uma festa, passeio ou evento cultural, tenha um cuidado extra com a aparência, tá bom? Além disso, procure se soltar mais, abuse do seu humor, da sua criatividade e não se mostre tão rígido e formal. Agora ali, no amor, permita-se viver um romance ou novas experiências. Números da sorte, 66, 03 e 93. Touro, a tua cor é roxo. Agora, Gêmeos, tua vez. Hoje, seu prestígio está em alta com autoridades e pessoas de destaque e influência. Aproveite o bom momento para fortalecer a sua rede de contatos e mostrar serviço. Mas não se esqueça da modéstia e de deixar também o orgulho de lado. No campo financeiro, o dia promete fluidez. Seja qual for a situação, confie na sua sorte, siga a sua intuição e acredite que tudo vai dar certo. Na paquera, você vai esbanjar beleza e sensualidade. Números da sorte, 85, 22 e 40, cor verde. Para você de Câncer, os astros prometem ter sorte com vendas para quem é de Câncer e trabalha em profissões neste segmento. Além disso, pode perceber, ou melhor, pode receber apoio para conquistar seus desejos. No campo das finanças, a recomendação é ter atenção com as contas para pagar, assim você evita problemas em conseguir créditos futuramente. Cuide mais da sua saúde, não despreze o conselho de pessoas mais velhas que você, inclusive da sua família. Números da sorte para você, 95, 41 e 77, a cor azul celeste.
E o Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo. Na volta, preparamos algo bem legal aqui para você. Afinal de contas, está todo mundo falando de coronavírus. Muitas dúvidas estão no ar, fake news sendo compartilhado por aí. Mas o que é verdade e o que é mentira do coronavírus? A gente explica tudinho depois do intervalo. É já já. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora eu quero falar com você que fez a prova do Enem ano passado e quer começar a estudar ainda. O que realmente vale a pena para você? Para uns vale a pena correr atrás dos seus sonhos, para outros vale a pena pegar mais leve. Na Uninorte, sabe o que vale a pena? Com uma bolsa até o final do curso. Quanto maior
Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora eu quero falar com você que fez a prova do Enem ano passado e quer começar a estudar ainda neste primeiro semestre de 2020. Agora o detalhe é que na Uninorte sua nota no Enem vale uma bolsa de até 60% e um futuro sem comparação. É isso mesmo, vá até a Uninorte, leve sua nota do Enem e garanta uma bolsa de até 60% durante todo o curso. Quanto maior a nota que você tirou, maior será a sua bolsa para estudar na melhor estrutura da região norte. 30% de desconto para você que fez de 300 a 550,99 pontos. 40% de desconto para você que fez de 551 a 650,99 pontos. 50% de desconto para você que fez de 651 a 700,99 pontos. 60% de desconto para você que fez mais de 701 pontos no Enem. Agora, detalhe nisso tudo é que matrícula por R$ 99,00, parceladas em até 6 vezes. São dezenas de cursos de graduação nas diversas áreas do conhecimento, com mais de 100 laboratórios para prática acadêmica. Inclusive, você terá uma equipe qualificada de professores, mestres, doutores, e a Uninorte ainda te ajuda a entrar no mercado de trabalho através do Uninorte Carreiras. Essa oportunidade não dá para deixar passar, né? Então ligue 4020 4892, 4020 4892 ou acesse uninorte.com.br e inscreva-se. Uninorte é sem comparação. Olha só, gente, agora a gente troca de assunto. Afinal de contas, o Ministério da Saúde atualiza as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação dos casos suspeitos do novo coronavírus, né, aqui no Brasil. São 13 casos que se enquadraram na atual definição de caso suspeito para o novo coronavírus, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, apresentaram febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório e viajaram para a área de transmissão local, a China, nos últimos 14 dias. Mas o que é esse coronavírus? Quais são as complicações? Quais são os sintomas? É o mesmo que a gripe? Quem explica tudo para a gente é o Dr. João Hugo, infectologista, que já se encontra aqui nos estúdios do Band Cidade, primeira edição, conosco. Voltou das férias, o doutor. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aí, agora renovado. Exatamente. Agora explica aqui para a gente. Esse é o momento de criar pânico com o coronavírus, doutor? Olha, pânico não é necessário, né? Lembrar que, igual ao HN1, o coronavírus ele tem um formato de transmissão muito parecido. A gente comentou no passado, né? Antes da viagem, a gente conversar sobre o H1N1. Então, pânico não, porque há uma barreira até o coronavírus chegar no nosso país, né? Porque não tem voo direto, Brasil-China, então geralmente os voos vão acontecendo em escalas e aí há um bloqueio, e esses bloqueios já bem definidos nos outros países está retardando essa chegada. Vai chegar, a gente não sabe quando, né? Mas não há uma necessidade de estabelecer pânico, lembrando que apesar de uma mortalidade um pouco mais elevada do que o HN1, aparentemente, nesses primeiros momentos, né? Porque a gente ainda tem muita coisa para acontecer, ela é baixa, né? Então a taxa de letalidade ainda é baixa. Então, esse mesmo a gente tendo, doutor, esse fluxo aqui, por exemplo, ali na Zona Franca de Manaus, né, os chineses, enfim, mesmo tendo esse fluxo, ainda não é motivo para pânico, para preocupação? Conforme eu te disse, né? Por exemplo, só um comparativo, né? Mais ou menos no Brasil, chegam aproximadamente, são alguns dados que a gente tem, 300 chineses, né, basicamente. Nos Estados Unidos, 9 mil. Então, pessoas oriundas da China. Então, essa é a diferença. Então, nos Estados Unidos já tem casos, no Brasil ainda não. Então, e eles vão passando de aeroportos, então nesses aeroportos já há um bloqueio. Então, a chance dele chegar doente será menor, mas há a possibilidade. E, obviamente, o país provavelmente deve estabelecer emergência, né, de saúde para justamente traçar essas políticas de bloqueio para evitar que esses pacientes realmente cheguem ao país. Agora, tem alguns casos que estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde. Tem alguns casos aqui, por exemplo, no Ceará,
um caso, Minas Gerais também um, Paraná um, Rio Grande do Sul 2 casos, Santa Catarina tem um caso que também está sendo monitorado e São Paulo com 7 casos. Então, assim, embora pessoas estão querendo saber o que é o coronavírus, quais são os sintomas, muitas informações estão sendo compartilhadas nas redes sociais e tendo em vista disso, né, diante disso, a gente separou aqui um verdadeiro ou falso, doutor, justamente para que o senhor possa esclarecer para as pessoas que nos acompanham aqui agora, né, nos dão o prazer da audiência aqui. Então, vamos colocar o primeiro. Olha só, a primeira informação é mito ou verdade, doutor? Produtos chineses comprados na internet podem chegar contaminados pelo coronavírus? Essa informação é verdadeira ou essa informação é falsa? Essa informação é falsa. Né? É pouco provável, praticamente a gente não fala impossível na medicina porque o mundo, mas pouco provável, teria que ter um ambiente muito favorável para que o vírus conseguisse suportar essa viagem, porque o vírus ele é obrigatoriamente um parasita dentro de uma célula. Então não tem como o vírus sobreviver durante tanto tempo numa viagem em condições extremas, como é um voo, ou algum transporte, forma de transporte desse material, e sobreviver e chegar no país. Então praticamente impossível, a gente nunca diz impossível, mas 99% de chance de isso não acontecer. A minha mãe comprou uma blusa, doutor. Eu vou expor mesmo, mãe, desculpa. Ela comprou uma blusa na China, minha filha, eu lavei 3 vezes para não correr o risco. Falei, então tá tudo certo. Não precisa se preocupar. Para ele sobreviver, em poucas horas ele já morre no meio ambiente. Olha só, vamos lá. Próxima informação que está sendo compartilhada nas redes sociais e o momento agora é saber, é verdadeiro ou falso, doutor, que o carnaval vai ser a porta de entrada do coronavírus aqui no Brasil? Não, o carnaval não vai ser a porta de entrada, né? Não vai ser a porta de entrada porque já está acontecendo. As pessoas já estão chegando ao país bem antes do carnaval e vão continuar a viagem. Obviamente que os bloqueios estão cada vez maiores. O que pode acontecer se os casos já estiverem no país, o carnaval pode facilitar um pouco a transmissão desses vírus, né? Não é motivo de você cancelar o carnaval, isso não faz sentido, né? O que você precisa fazer é realmente se proteger. Né, proteger dos contatos de pessoas que estejam infectadas. Essas pessoas devem permanecer, teoricamente, em casa. Né? O ideal é que elas permaneçam em casa e, obviamente, tomar aqueles cuidados quando você entrar em contato com a mão. A gente brinca, né, carnaval é usar a camisinha, né, higienização das mãos e agora evitar o contato das pessoas que estão realmente gripadas ou com sintomas respiratórios. Isso é o que se deve fazer, mas ele não será a porta de entrada. Ele não será a porta de entrada e nem provável disseminação do vírus. Se ele acontecer, vai acontecer talvez até um pouco antes disso. Né? Portanto, informação falsa. Tem outra informação também sendo compartilhada nas redes sociais. O momento agora é a gente saber, é verdadeiro ou falso, doutor, que o coronavírus não é letal quanto a SARS e o vírus H1N1? Nesse caso não. É verdade, o coronavírus ele na verdade é letal, né, tanto quanto o H1N1, talvez um pouco mais do que o H1N1. Ele é um dos causadores da síndrome respiratória aguda grave. Esse subtipo do coronavírus, ele é um derivado da síndrome da respiratória aguda grave, né? Ele causa realmente, então, a letalidade, apesar de ser baixa, ele é até um pouco, até o momento é que ele vai, até o momento de informações de epidemiologia, ele parece ser um pouco mais letal. Tá certo? Então ele é mais letal sim, obviamente não tanto quanto gripe aviária e outras que a gente teve aí que ficaram contidas, tá certo? Mas ele é mais letal sim. Temos mais aqui, Flavinha, para colocar? Doutor, então explica aqui para a gente, é verdadeiro ou falso que o chá imunológico de erva doce e limão combate o coronavírus? Não. Doutor, é pecado rir. Não, é mito, isso não é verdade, né? A gente não tem ainda uma terapia definitiva para o coronavírus, apesar de ter algumas linhas de estudos sobre terapias de tratamento, já de outras epidemias que teve propriamente na própria China, né, que ficaram restritas à China, tá? Tratamentos antivirais, né, já utilizados anteriormente, imunobiológicos e imunomoduladores, né, linhas diferentes de tratamento, mas chá e limão não vai
modificar em nada o coronavírus, tá certo? Então não é tratamento, é mito. Pronto, é isso aí, informação falsa. Agora tem mais uma informação também que está sendo compartilhada nas redes sociais e o doutor explica aqui pra gente. Doutor, é verdadeiro ou falso que não há medicamento contra o coronavírus? Atualmente não há estabelecido o medicamento. Eles foram testes, foram estudos que começaram e aí estão já dando andamento a esses estudos que foram começados alguns em 2003, em outras épocas de surto, e estão evoluindo nos níveis da pesquisa, que há necessidade de ser feito. Primeiro testagem em animais, né, depois testagem em animais próximos ao ser humano, e aí você vai testando conforme é necessário fazer uma pesquisa clínica, tá? Então, existe sim alguns efeitos, mas a gente precisa saber se em larga escala esse efeito realmente é protetor ou não, né? Porque às vezes há naquele grupo, mas na população em geral isso não acontece, não se replica. Então é isso que está acontecendo, mas aparentemente parece ter sim 2 ou 3 medicamentos com efeitos no coronavírus, mas ainda não liberados para tratamentos. Olha só, vamos lá, temos mais uma informação, né, Flavinha? A última informação aqui, olha só, o coronavírus é um novo tipo de gripe. É falso ou verdadeiro? Vamos considerar como falso. O sintoma é parecido com o da gripe, mas ele não é um novo tipo de gripe. Né? Então, ele é um vírus totalmente diferente do vírus da gripe, né? Mas os sintomas são parecidos com o da gripe. Eu acho que é isso que vale colocar. Então, não é um novo tipo de gripe, mas a sintomatologia, o que você vai sentir, que é tosse, febre, falta de ar, ele é semelhante ao da gripe. Doutor João Hugo, infectologista, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Primeira edição, minhas mãos estão limpas, hein, doutor? Tá tudo certinho aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Agora, olha só, gente, na segunda reportagem da série Nossa Terra, você vai ver que o setor primário do Amazonas é responsável por quase 10% do produto interno bruto local. A atividade da monocultura é a principal fonte de renda de milhares de amazonenses que apostam na agricultura familiar. Em tempo de instabilidade para a indústria no estado, o Amazonas precisa ter pressa para diversificar sua base econômica e ficar menos dependente da Zona Franca de Manaus. Em 2019, o ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião com o governador Wilson Lima, afirmou que a indústria incentivada não terá vida fácil no governo Bolsonaro. Por outro lado, o governo federal deu sinais de que apoiará o desenvolvimento de potencialidades naturais do estado. Conforme dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, atualmente as atividades primárias têm participação de 9,7% no Produto Interno Bruto local. De acordo com este gerente de feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, um plano estruturado para o crescimento do setor foi implantado e os primeiros reflexos na economia local já começaram a aparecer. O Amazonas ele ainda tem muito a crescer, muito a explorar e o nosso governador hoje, o foco dele é a produção rural. Ele quer explorar, ele quer investir e ele está fazendo isso através da CEPRO, né, que é a Secretaria de Estado de Produção Rural. Ele está investindo, os nossos técnicos, as secretarias, elas estão empenhadas para fazer o produtor rural crescer e a produção crescer ainda mais, né? E assim a nossa economia vai agregando ainda mais para o estado do Amazonas. O Amazonas é rico em matérias-primas subutilizadas e precisa importar milhões em insumos para movimentar o mercado alimentício local. Mas para agilizar o escoamento da produção, as feiras da ADS se tornaram lugares ideais para suprir a demanda de consumidores, o que garante o retorno financeiro aos produtores rurais. No total, são 30 feiras de produtos regionais em todo o Amazonas. Mais de 300 produtores rurais vendem seus produtos direto para o consumidor. E por aqui, o negócio é rentável. De janeiro a novembro deste ano, as feiras da ADS arrecadaram cerca de 15 milhões de reais. As coisas que a gente traz, a gente vende tudo e pra gente é maravilha. A minha renda melhorou
100%. Eu tô com 17 anos na feira da DS. No interior do estado, as práticas agrícolas e extrativistas são consideradas ainda os principais cernes de sobrevivência e manutenção econômica. Por isso, o governo, através da Secretaria de Produção Rural do Amazonas, a CEPROR, liberou créditos financeiros e entregou equipamentos que auxiliam os trabalhadores. A ADS ela possui esses 3 programas, né, para escoar a produção do produtor, que é o PREME, que é o Programa de Regionalização da Merenda Escolar. Nós temos também o Balcão de Agronegócios, né, que o produtor rural ele faz através dos nossos técnicos. Ele faz essa interligação aí com o supermercado e nós temos as feiras. Segundo a Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas, o município de Itacoatiara detém o 5º maior polo produtivo de abacaxi do Brasil. Em 2019, foram produzidos 75 milhões de frutos, o que movimentou cerca de 112 milhões e meio de reais. Também soma-se a este cenário o açaí e o guaraná produzidos em Codajás e Maués. Ao todo, 13.558 estabelecimentos são reconhecidos oficialmente como produtores. A melhor coisa que a ADS fez foi fazer essa feira para nós produtores. A gente tem a oportunidade de demonstrar o nosso produto, né, direto da gente para o consumidor. E o consumidor muitas vezes não pode comprar um produto mais caro. Aqui é bem mais em conta. Aqui você enche o carrinho e leva para casa. Na piscicultura, o Amazonas produz 25,4 toneladas de peixes em cativeiro por ano. Segundo o IBGE, os municípios de Rio Preto da Eva, Manaus e Itacoatiara estão no topo do ranking com 5.802 toneladas de peixes vendidos em 2019. 3.500 produtores são cadastrados em todo o estado e 92% do pescado é baseado em tambaqui, 5% em matrinchã e 3% em outras espécies. Aí você vem, compra o peixe e leva o quê? Limão, pimenta de cheiro, leva uma banana, né? Tudo a preço acessíveis, porque aqui nós estamos vendendo direto do produtor do Amazonas para o consumidor do Amazonas. Para incentivar ainda mais o setor, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou a PEC 05 para o investimento de 3% do orçamento do Estado no setor primário. A expectativa é alcançar um crescimento de até 7% no PIB local em menos de 3 anos. Isso é só um início, uma vez que nós temos uma necessidade muito grande de investir no interior e corrigir algumas distorções que há no estado do Amazonas, por conta da grande concentração de atividade econômica na capital, e olha que nós estamos falando de um estado que tem um potencial enorme para se desenvolver. E assim o setor primário ganha mais espaço na economia local e presta relevante contribuição para a sociedade amazonense. Band Cidade agora vai mostrar para você a previsão dos astros e a gente já começa essa segunda etapa falando de você, leonino. Os astros aconselham que você exija seus direitos e, caso tenha algum problema a resolver na justiça, procure a ajuda de um bom advogado para lhe representar. No trabalho, a quantidade de serviço pode te sobrecarregar um pouco, mas se esforce ao máximo e não deixe nada para depois, tá bom? No campo da saúde, tenha mais cuidado e atenção com resfriados. Se for preciso, vá ao médico e siga o tratamento adequado. No amor, clima romântico em alta, números da sorte, 42, 15 e 69, a cor preto. Para você de virgem, atenta, virgem! Podem rolar contratempos no ambiente profissional nesta terça-feira. Por isso, melhor ter jogo de cintura para resolver as situações que possam surgir. Vida financeira estável. Você vai esbanjar criatividade hoje, tá bom? Especialmente no campo das artes. Os astros avisam que pode receber surpresas através de telefonema, mensagem ou visita inesperada. Agora, no amor, pode contar com a pessoa amada para tudo, muito embora ela se mostre dominadora, tá bom? Hoje, em especial, é um ótimo momento para a vida a dois. Números da sorte, 25, 70 e 34, a cor laranja. Para você de Libra, no trabalho, suas habilidades vão render bons frutos e tudo que plantou no passado vai mostrar resultados positivos. Mas atenção, hein? Seja responsável no cumprimento de seus deveres profissionais e procure deixar a indecisão de lado. No setor financeiro, podem pintar oportunidades de ganhar uma grana extra. Os astros apontam ainda que podem rolar viagens ou mudanças na vida.
Em casa, seja prudente nos comentários, tá bom? No amor, espere reconhecimento da pessoa amada. Números da sorte, 35, 62 e 98, a cor verde escuro. Agora chegou a tua vez, Escorpião. Hoje você terá magnetismo, espírito de liderança e poder de decisão, mas tenha atenção para não abusar da autoridade ou se aproveitar de uma situação e causar problemas para as outras pessoas. Os astros avisam que seus caminhos estão se abrindo e você vai conseguir o que é justo. Nas finanças, gaste somente o necessário e evite compulsão nas compras. Agora, na saúde, dê atenção especial às alergias. No amor, vai contar com a solidariedade da pessoa amada. Quem está só, promessa de paixão à vista. Números da sorte, 99 e 45, a cor vermelho. E o Band Cidade primeira edição vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você. Tá. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo no Notícias da Redação com ela, Kelly Abreu. Kelly Abreu, bom dia para você. Bom dia, Flávia. Uma ótima terça-feira a todos. A gente já começa falando que com o aumento do salário mínimo, a parcela de menor valor do seguro-desemprego passa a ser R$ 1.045 a partir do dia 11 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o pagamento do benefício considera o salário mínimo vigente no mês de pagamento para os recebimentos após o dia 10 e vigente no mês anterior para os pagamentos até o dia 10. Desta forma, o valor do salário mínimo de R$ 1.045 será pago nas parcelas programadas a partir do dia 11 de fevereiro. Agora a gente muda de assunto para falar que a China criticou duramente o governo dos Estados Unidos por ter iniciado restrições contra cidadãos chineses em consequência da epidemia do novo coronavírus, acusando Washington de criar e espalhar o pânico. O governo dos Estados Unidos foi o primeiro a retirar os funcionários do consulado de Wuhan, a mencionar a retirada parcial dos funcionários da embaixada e a impor uma proibição de entrada no território aos visitantes chineses, disse aí o porta-voz da diplomacia de Pequim. E, para terminar, o presidente do Equador fez declarações machistas durante um encontro com investidores e depois foi às redes sociais pedir desculpas. Ele disse que os homens são constantemente sujeitos a acusações de assédio e que vê as mulheres frequentemente denunciando esse tipo de situação, mas disse que as mulheres só denunciam quando os homens são feios. Mas se a pessoa é bem atraente, de acordo com os padrões, ela geralmente não pensa necessariamente que é um assédio. Não demorou muito tempo e ele foi às redes sociais pedir desculpas e negou que pretendesse minimizar a violência contra as mulheres. Que situação complicada, né, Flávia? Volto com você. Obrigada, Kelly Abreu, pelas informações. Ninguém merece, né?
Faça-me o favor, pelo amor de Deus. Vamos com a previsão dos astros aqui no Banho de Cidade. A gente já começa com você, sagitariano. Olha só, hoje o dia está propício para resolver assuntos sérios que envolvam banco, comércio, compra, venda e pagamento de impostos. Se tiver oportunidade, converse com pessoas mais velhas e mais experientes. Você poderá colher informação e aprender com as experiências do outro e se beneficiar com isso, tá bom? Sinceridade é uma das características mais marcantes do seu signo. Números da sorte para você. Anota aí para você começar bem a tua terça-feira aqui no Banho de Cidade. 73, 10 e 91, a cor cinza. Para você de Capricórnio, promessa de prazer no trabalho, mas atenção, hein? Não adie as tarefas que estão pendentes. Nas finanças é hora de ganhar dinheiro, especialmente com comissões e vendas, porém nada de esbanjar. Se souber usar o dinheiro de modo coerente e justo, nada vai lhe faltar, né? É importante sempre colocar isso. Agora, na sua saúde, atenção especial com os joelhos, tá? Os astros enviam boas vibrações e beneficiam atividades de lazer e o romance nesta terça-feira. Agora, quem tem um amor, aproveite as boas vibrações. Números da sorte, 92, 74 e 47, a cor rosa. Para você de Aquário, meu signo, promessa de terça-feira agitada para quem é de Aquário, hein? Você vai atrair as atenções de uma forma original e criativa e suas ideias e seu modo de ser devem ajudar as pessoas se autoanalisarem e se verem de uma forma mais moderna e evoluída. Olha só que legal. Agora, no trabalho, dê o seu melhor e não se importe com as críticas. Nas finanças, pode pintar grana inesperada. Na saúde, atenção com a circulação, tá bom? No amor, retribua o carinho e os cuidados que receber. Números da sorte, 3, 39 e 84, a cor amarelo. Para você de peixes, os astros prometem caminhos abertos nesta terça-feira, proporcionando superação de dificuldades. Mantenha a esperança e coloque seus planos mais importantes em prática no período da tarde, especialmente os que envolvem a área profissional e sentimental. Além disso, aproveite o dia para se destacar através de seus talentos e não se intimide com fofocas. O céu do dia indica ainda equilíbrio nas finanças e bem-estar na saúde. No amor, pode haver um recomeço ou um reencontro feliz. Números da sorte, 85, 94 e 67, a cor marrom. Agora vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa forte não é aquela que nunca é derrotada, mas sim aquela que se levanta de todas as quedas. Por isso, nunca desista. Tudo bem se falhar uma vez ou duas vezes, o que traz o sucesso é a perseverança. Não desanime se errar, mas procure aprender com seus erros e tentar novamente. Forte é aquele que nunca desanima, mesmo diante de grandes desafios. Confie em você mesmo e tenha muita determinação. Só com muito empenho é que se vai longe, e ser forte é acreditar em você mesmo, até mesmo quando os outros duvidam. O Banho de Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet. Um beijo grande e até amanhã nesse mesmo horário aqui na tela da Band Amazonas. Tchau, tchau. Garanto. Que, querido? E no Banho de Cidade primeiro. Tadinho. Ei, mano, ajudou o Ramon nos fios. Bora ver como vai ficar fora, vem. Só pra ver como vai ficar fora. E no Banho de Cidade primeira... Peraí. E no Banho de Cidade primeira edição desta terça-feira, vamos falar de ácido úrico em excesso e suas consequências. Além disso, vamos mostrar o que é verdadeiro e o que é falso que está sendo compartilhado nas redes sociais em relação ao coronavírus. 7h15 da manhã, aqui na tela da Band Amazonas, e eu, Flávia Moura, claro, espero por você. Vem mais pro lado, Flávia. Mais pro lado. Aí. Sai de cima. Vai um pouquinho. Tá, bora lá. Eu ando. Vai.
E no Band Cidade, primeira edição desta terça-feira, vamos falar... Perdão. Ai, um pedaço de cuspe, gente, que tá aqui. E no Band Cidade, primeira edição desta terça-feira, vamos falar do ácido úrico em excesso e suas consequências no corpo humano. Vamos falar também das informações que estão sendo compartilhadas nas redes sociais em relação ao coronavírus. O que é verdadeiro e o que é falso. Isso a partir das 7h15 da manhã, aqui na tela da Band Amazonas. E eu, Flávia Moura, espero por você.